A história. Bem, a história começa em Gênesis 24 com Abraão, quando ele chama o seu servo, o de maior confiança, para uma missão geracional. E essa missão tem como encargo de ir buscar uma esposa para Isaac, a famosa Rebequinha, linda do coração. E Abraão chama esse seu servo, e ali ele faz um juramento de trazer a noiva para o seu filho. Esse juramento tem uma absolvição. Se ela não quiser vir, você está absolvido disso, você não tem compromisso se ela negar vir. E a missão dada é uma missão realizada. Então, esse servo ele recebe essa missão com esse juramento e com essa absolvição, e ele parte para a realização dessa missão. No verso 6, Abraão fala ali para o seu servo, quando ele está questionando, mas e se a mulher não quiser vir? Aí ele ganha essa absolvição, e ali no verso 6, Abraão fala algo maravilhoso que a gente vai entender um pouco mais ali para frente. Abraão fala o seguinte: não faça voltar o meu filho para a terra. Não faça o meu filho voltar para lá. Não faça o meu filho sair da terra da promessa. Então, esse servo de Deus, esse servo de Abraão, ele sai nessa missão e vai em busca, ele passa uma caminhada longa, uma trajetória longa de viagem. E chegando na terra onde ele deveria estar a buscar a Rebeca, ele ainda não sabia quem era, ele faz uma oração ao Senhor. Ele busca ao Deus que o seu Senhor serve. E ali ele fala para Deus: Deus, me dá um sinal que comprove qual é a mulher ideal, qual é a mulher certa, qual é o caminho correto que o Senhor tem preparado e já preparou. E antes dele terminar a oração, vem-lhe a resposta. E ele fez uma oração bem complicada, mas a oração veio antes mesmo dele terminar. Quando ele estava ali, ao encerrar essa oração, aparece ao horizonte subindo a Rebeca, vindo buscar água. E ele pede ali um copo d'água, um pouco d'água para saciar a sede. E ela diz: eu vou te dar água. Mas eu não vou dar somente água para você, eu vou saciar a sede dos camelos também. E essa era a resposta, este era o sinal que o homem, do servo de Abraão, estava pedindo naquele momento. E essa mulher, sem nada, sem ninguém questionar, sem ouvir uma voz de Deus, sem nada assim, de fora do comum, ela, por um impulso interno, Deus falando no interno, numa impressão sutil, ela resolve fazer esse bom grado, boa ação a este homem, e ela sacia também os seus camelos. Lembrando que ele estava com 10 camelos. Imagine você agora na situação da Rebeca. Você olha, um homem mais 10 camelos. Um camelo consome mais ou menos uma média de 250 litros para saciar um camelo, 250 litros. Vamos fazer uma conta boba. 250 vezes 10, 2.500 litros de água. Vamos imaginar que ela está puxando num baldinho de 5 litros. Ela puxou 500 baldes de água para saciar os camelos. É um bom coração, não é? E muito é bom a gente sentir essa impressão e sempre agir rapidamente, porque muitas vezes Deus está nos usando nessa impressão simples que a gente fala: não, isso é besteira, eu não vou fazer isso não, mas tome atento nisso. Ele vendo essa reação dela, ali naquele momento ele já fica completamente emocionado, fica tomado por Deus numa alegria imensa, e ali ele já começa a contar para Rebeca tudo aquilo que aconteceu. E eles vão para a casa de Rebeca, lá ele conta de novo todo esse testemunho. Ele decide então, dentro toda essa história, Rebeca decide: não, eu vou com ele, eu vou ir conhecer
esse Isaac, eu vou ir conhecer esse movimento que Deus tem promovido, eu vou ir com eles. Então Rebeca vem e se casam. E lá ele encontra com Isaac, se compra. E então ali nós temos um findar de uma missão dada, é missão cumprida. Bem, mas o que nós podemos retirar desse texto para um nosso entendimento, para uma aplicação e desenvolvimento na nossa vida? O que a gente conseguiu retrair desse texto, dessa história, na escola Tadel, na boca de cada um, no entendimento ali, num aglomerado de pensamentos, o que Deus tem falado neste aglomerado? Primeiro ponto, vamos lá. Abraão, servo, Rebeca e Isaac. Abraão, vamos equivaler uma ideia de Deus. O servo sou eu, você. Rebeca é a igreja, a noiva de Cristo, e Isaac representando uma tipologia de Cristo, uma tipologia da retomada de Deus à igreja, do resgate do povo santo, da possessão de Deus, da salvação em ação. Então, o que a gente pode retirar desse pensamento? Vamos tentar entender ali. Eu, como servo eu tenho uma missão. Deus, como Abraão, nos deu uma missão, e essa missão é igual: resgatar, de encontrar a esposa, a noiva de Jesus, a Rebeca de Jesus. E eu e você temos essa missão. Então, como eu devo me comportar como servo? Então, a gente tem uma análise do servo e a gente consegue buscar um entendimento, um pensamento de como o nosso comportamento tem que se relacionar com esse servo. E como servo, nós temos que ter um pensamento fixo. Fé na palavra dita, fé na missão dada por nós, dada a nós. Deus, ele nos chamou e nos colocou uma missão. Nós temos uma missão. Agora nós temos que nos focar no realizar dessa missão e manter uma fé que vai dar certo, que é possível, que é realizável, que Deus já nos conduziu, assim como esse servo fez. E uma coisa impressionante também que esse servo fez foi a busca da direção divina. Ele tinha a palavra e foi em direção, chegando no lugar, ele buscou de novo uma direção. Ele andou sempre no processo de passo a passo, sempre buscando a direção de Deus. E o servo também lhe apresenta uma característica maravilhosa que se chama lealdade. E Deus busca lealdade, Deus deseja lealdade. Lealdade é um princípio fundamental da cristandade. Ser leal é essencial. A lealdade é primordial. Sem lealdade não existe cristianismo. Se eu não sou leal, eu não sou cristão. Se eu não consigo me reverenciar, me obedecer, cuidar, zelar das coisas que eu vejo, como eu vou cuidar das coisas que eu não vejo? Se eu não consigo amar meu irmão, como eu vou amar a Deus? Se eu não consigo ser leal à minha própria palavra, como vou ser leal à palavra de Deus? Lealdade é fundamental e Deus busca. E a lealdade nos faz cumprir com o propósito. Deus nos levantou, nos chamou, nós temos uma missão, ou seja, temos um propósito, nós temos que cumprir. Para cumprir eu tenho que ser leal, buscando a direção divina, tendo um pensamento fixo na fé. Porque o tempo, há um tempo para o findar, há um tempo para o fim, há um tempo para o retorno, há um tempo para a igreja voltar. Há um tempo que Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja, a sua noiva, e a noiva tem que estar preparada. Nós temos uma missão e o tempo está se findando, Jesus está voltando e nós estamos perdendo tempo, perdendo pessoas com o nosso dilema de ser fraco, frágil na fé.
Porque muitas das vezes nós queremos agradar para conquistar e esquecemos do nosso compromisso de lealdade. Nós somos infiéis a Deus na direção da palavra, no cumprimento, na entrega do ser. E uma coisa incrível que se chama respeito. Nós temos que ter respeito por aquilo que Deus nos deu, respeito por aquilo que Deus nos chamou para cumprir, respeito. Tudo isso são qualificações do servo que Deus está chamando para um cumprimento de uma missão. O servo, ele tinha todas as qualificações que nós acabamos de falar, mas na hora que ele encontrou a noiva, ele teve um relacionamento e um testemunho. Ele contou exatamente aquilo que ele viveu. Exatamente aquilo. Ele não criou nenhuma narrativa bonita. Ele não mudou o contexto. Ele não acrescentou palavras, muito menos historinhas. Ele contou a história que ele viveu na palavra. Para isso eu preciso pensar na revelação, na confirmação e na decisão, no livre-arbítrio da escolha do próximo, da noiva que nós vamos atrás nessa missão. A revelação, eu penso da seguinte forma: do que Deus me apresentou, do que Deus se apresentou a mim, essa é a revelação. Do que Deus apresentou ao servo, do que Abraão apresentou ao servo, essa é a revelação que ele tinha. Do que Deus se apresentou a mim, é isso que eu tenho. Não é o que eu ouvi, é aquilo que veio, que eu ouvi, veio, subiu aos olhos, desceu ao coração e deu aquele estalo de uau! Esta é a revelação. O problema da revelação é o que você vai fazer com ela. Qual é a resposta da revelação? Como você vai responder aquilo que ele te revelou? Porque a revelação ele vai trazer depois uma confirmação. A história, o relacionamento, o testemunho traz a revelação e uma confirmação. E a confirmação aí é o ponto: o que eu faço, o que você vai fazer. O que você vai fazer por ele, com ele e através dele. Deus ele te deu uma confirmação, uma revelação, uma aparição e você tem agora um contato. O que você vai fazer com isso? Como vai desenvolver isso? Então, como você vai agir por Deus, com Deus e através de Deus? Ou seja, como você vai deixar Deus agir em você, com você e através de você? E o importante é que nós não podemos ficar bitolados é com a pessoa. Nós temos que levar nossa revelação, aquilo que Deus nos falou, deixar Deus agir em nós, por nós e através de nós. Agora, quem está ouvindo é quem vai decidir pela fé, por quebrantar, por se entregar, por relacionar. Se vai viver o mesmo, não, é uma decisão da pessoa. O meu dever é compartilhar aquilo que Deus me revelou. Porque o peso da revelação, a revelação ela traz um peso. Após Deus ter revelado, vai exigir de mim uma posição a meu respeito em relação àquilo que ele me revelou. E uma coisa que a gente achou ali que foi fenomenal é o agir invisível de Deus. Muitas das vezes Deus age de uma maneira invisível em nós, e através de nós e por nós. E a gente enxergou lá como um elemento natural, um instinto que vem em nós. Algo que nós sabemos que temos que fazer ou falar. Algo que está impresso em nós, a gente sabe, simplesmente sabe porque sabe. Rebeca, nessa história, ela simplesmente sabia que tinha que dar água. Veio uma voz de Deus clamando ao ouvido dela. Não teve raios e trovões falando. É uma impressão natural. Deus agiu dentro da impressão natural e ela foi a resposta de oração. E ali teve todo esse movimento de casamento. Que para nós a gente entra dentro dessa tipologia de Cristo e o resgate da sua noiva. Isso é muito importante.
Muitas vezes a gente tem essa impressão, esse elemento natural, esse instinto nos instigando a ajudar alguém a fazer isso, alguma coisa por alguém, mas nós nos prendemos e deixamos de ser bênção na vida de alguém. Então muitas vezes Deus está pronto a agir em nós e através de nós e por nós, numa impressão. Isso eu chamo de agir invisível de Deus em nós, através de nós e por nós. Na casa de Rebeca. Na casa de Rebeca acontece algo maravilhoso e preocupante que a gente tem que pensar. O servo sentiu o tempo. Ele falou, tem que voltar. Eu tenho que voltar para o meu senhor. Está batendo o tempo. O povo da casa falou, fique mais um pouco com a gente. Ela já decidiu ir com você, mas fique mais um pouco aqui. Não. E aquele servo, ele parou e falou, não deixe-me voltar para o meu senhor. Porque há um tempo de retorno. Há um tempo para entrega. Há um tempo para realização. Muitas das vezes nós temos que acordar para isso. Nós estamos com a salvação pronta em nossas mãos. Nós estamos com um trabalho ministerial, com essa missão pronta a ser realizada, a salvação pronta ali, a noiva pronta, está nas nossas mãos. Mas a gente cede à voz, fique mais um pouco. Lembrando que se fique mais um pouco, parece boa notícia, parece bom, deixa nos despedir, vamos passar mais um dia, vamos festejar esse relacionamento, esse efeito que aconteceu, mas existe um tempo para a volta. E nós não podemos ficar perdendo tempo, porque o tempo é algo relativo. Por que relativo? Porque é questão de escolha. Para mim o tempo pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas no geral nós temos as 24 horas igual. Como eu administro, como eu vivo, como eu entrego meu tempo, eu dou a minha importância para isso. E assim como você dá a sua importância para o seu tempo. Deus nos deu um tempo, nós temos que trabalhar dentro desse tempo. Para isso eu preciso cumprir com o propósito, que é mantendo o foco, sabendo do tempo, tendo a relação do tempo e movimento, porque há tempo, nós temos que discernir ele, porque há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar, há tempo para colher. E eu agora te pergunto, é tempo para o que agora? Agora, o seu agora é tempo do quê? Nós temos que conhecer para quem nós servimos. Nós temos que saber quem é esse Deus que nós servimos. De fato, o verdadeiro Deus, o Deus bíblico, quem é ele de verdade? Uma coisa é fato, Jesus está voltando. Imagine, pense comigo, junto, assim, vamos tentar pensar junto. Você tem 5 anos, Jesus vai voltar em 5 anos. Imagine, traga isso na sua cabeça, eu tenho 5 anos. 5 anos. As pessoas que eu convivo, quando que eu vou cumprir com a missão de resgatar? Quando que eu vou cumprir com a missão e entender aquilo que Deus pôs em mim? O ministério da reconciliação. Quando que eu vou ficar vendo as pessoas se perderem? Mas eu estou no Japão e não falo japonês, não dá para falar com os japoneses, mas quantos brasileiros estão do seu lado e nós não estamos conquistando para Cristo? Temos que bater uma vergonha na cara e lembrar da lealdade ao chamado que Deus nos deu, ao ministério da reconciliação que está em mim, está em você. Temos que colocar em ação. Bora para Cristo, bora botar terror no mundo. Não temos tempo, Jesus está voltando, o mundo está entrando num caos. Jesus está voltando e o que você e eu estamos fazendo? Vendo almas indo para o inferno? Até quando?